sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Woman and Wealth, um podcast dedicado a mulheres, onde nós vamos falar sobre dinheiro, finanças, autonomia, liberdade, especialmente focando nas mulheres relevantes no mercado financeiro e de trabalho. Lilian, hoje você é a nossa segunda convidada aqui. Confesso que estamos super lisonjeadas de te receber e também confesso que quando eu e a Marina a gente sentou para idealizar o projeto e quando pensamos em possíveis convidadas, de fato você foi uma das primeiras pessoas que a gente pensou em chamar por toda a trajetória de muita relevância que você construiu de forma consistente e eu acho que tão longeva, né? Então a gente agradece super a sua presença aqui, deixa você contar um pouco sobre as suas experiências. Falar um pouco sobre a sua trajetória, já adianto as pessoas, né? A Lilian trabalhou em diferentes instituições super relevantes no mercado financeiro e começou alguns anos atrás, né, Lilian? Conta pra gente um pouco essa trajetória e conta pra gente, eu acho que uma grande curiosidade que a gente tem é o que te levou ao mercado financeiro? Foi uma pessoa, foi uma história, foi algum acontecimento, um acaso? Ainda mais em um período em que poucas mulheres ocupavam esse espaço, né? A gente vê a mulher no mercado de trabalho crescendo e ocupando cada vez mais o espaço, mas quando você começou de fato, no mercado financeiro existiam poucas mulheres, eu acho que principalmente em cargos de liderança. Então conta pra gente, por favor. Então vamos lá. Primeiro gostaria de agradecer Marina, a oportunidade de estar aqui com vocês, participar desse projeto, bonito projeto. Fiquei muito orgulhosa com o convite, muito honrada com o convite, muito obrigada. Vou contar um pouquinho, uma história de 40 anos de mercado financeiro, né? Eu sou engenheira civil. Eu realmente, quando estava estudando, nunca imaginei que fosse ter uma carreira no mercado financeiro. Acabei a faculdade, começo de 82, o Brasil passava por uma recessão profunda e o mercado era um mercado muito difícil para engenheiros em geral, né? Eu sou engenheira civil. E você não tinha investimento no país naquela época, então era um mercado difícil. E aí, junto com alguns colegas, a gente, conversando, nós chegamos à conclusão que a gente tinha que fazer algo mais. E eu fui fazer pós-graduação em finanças, né? Naquela época, os bancos já tinham uma participação relevante na economia, e aí fui fazer pós-graduação em finanças, junto com alguns colegas, e paralelamente, eu estava trabalhando como engenharia civil, também num banco grande brasileiro. E lá eu trabalhei durante 2 anos como engenheira civil, e lá eu conheci também um engenheiro que era responsável na época por fazer os projetos e fazer as compras de todos os equipamentos para o CPD do banco. Uhum. Naquela época você tinha CPDs imensos, né, para processamento de dados. Sim. E na época ele tinha um relacionamento muito próximo com a Boston Leasing, aqui em São Paulo, que era o antigo Banco de Boston. E aí minha família tinha uma parte dela aqui em São Paulo, meu irmão, e eu decidi mudar para São Paulo, e aí ele me ajudou, e eu estava terminando a pós-graduação. E aí ele enviou meu currículo para um amigo dele no Banco de Boston. E aí eu fui aceita, né? Mudei totalmente de carreira, mudei de cidade, mudei de carreira, e eu comecei no crédito, na análise de crédito, onde eu fiquei 5 anos. Depois de 1 ano que eu estava trabalhando, eu fui para Boston, fiz um treinamento de quase 6 meses, e quando eu voltei eu assumi a área. Então, eu tinha 1 ano e meio de casa e eu assumi a área da análise de crédito. Uhum. E aí eu fiquei mais 3 anos e meio nessa área. Eu participava dos comitês de crédito, toda a minha formação é de risco, né, de crédito. E aí eu fui convidada para ir para a área comercial. Fui como banker, né, da área comercial. Área comercial, empresas, corporate, né?
E ali foi que começou essa carreira, que eu tive uma carreira longa em large corporate, e foi onde eu fiquei durante boa parte da minha carreira, e 2 anos depois eu me tornei diretora do banco, da área comercial. Né? Que legal. Um chefe que se aposentou e aí eu assumi uma diretoria na área comercial. E aí segui. Nesse intervalo eu casei, tive uma filha, eu tenho uma filha, né? E aí veio todo o desafio, falando um pouco do lado mulher aqui, de trabalhar, o trabalho era intenso, e conciliar, né? Sim. E com um detalhe importante que a minha família, a minha mãe não moram em São Paulo. Então eu tinha um desafio interessante aí de dar conta de tudo. Conseguir equilibrar a vida pessoal, carreira, exatamente, maternidade. cuidar da minha filha, né? Mas assim, no fim das contas, dá tudo certo, né? Uhum. A gente se desdobra e aí você corta uma série de coisas da sua vida para, a partir daquele momento, se dedicar ao filho, à casa e o trabalho. Né? E é corrido, mas vale a pena. Eu digo para as jovens de hoje que estão aí no mercado, que ficam receosas, se está na hora de ter filho e tal, eu recomendo fortemente que tenham seus filhos, que tenham a sua família, é a melhor parte da vida, né? Sim. E que isso a gente acaba enfrentando os desafios e a gente dá um jeito. Eu acho que a mulher, ela tem essa habilidade, né? Tem. De equilibrar vários pratinhos. Eu vejo assim no meu dia a dia com meu marido, eu peço uma coisa e ele consegue fazer aquela coisa. Assim, não consegue fazer aquela coisa, dar uma olhadinha na criança e ver uma panela, né? E dar esse jeitinho. A gente, apesar de ter sofrido aí bastante no mercado de trabalho, no mercado financeiro ao longo de muitos anos, a gente tem essa habilidade. E isso também se demonstra nos cargos que a gente ocupa, né? Na profissão que a gente escolhe ter, porque a gente consegue dar um jeitinho e ser mãe, e ser profissional, e ser esposa, e ser filha, né? Sim, e equilibrar todos esses certeza. pratinhos. Agora, pensando aqui um pouco no seu contexto, né, Lilian, de entrar nesse mercado financeiro e escolher isso como uma profissão ainda ali numa época em que esses cargos existiam para 2 a 6%, né, dos espaços de liderança. Então, era realmente uma coisa quase que inimaginável para as mulheres até então. Uhum. Mas no seu contexto, na sua família, isso era um assunto falado? As mulheres falavam sobre finanças? Você teve algum exemplo dentro de casa? Como é que é esse contexto familiar? Olha, eu fui criada numa família muito unida e meu pai foi um homem que trabalhou muito. Ele foi um self-made man. Uhum. Ele fez o patrimônio e tal. A minha mãe, sempre dedicada, como era da época, aos filhos, somos em 3 irmãos. Mas a minha mãe, ela sempre foi uma grande incentivadora da independência financeira feminina. Então, ela me incentivou muito. Primeiro, assim, não importava a profissão, mas que eu fosse independente financeiramente, que tivesse a minha vida profissional. Ela sempre me incentivou muito. E eu devo isso a ela. E aí, fui estudando, escolhi a engenharia porque eu sempre gostei muito de ciências exatas, de matemática, de exatas. Eu não me via fazendo outra coisa. Você já tinha uma afinidade com os números. Sim, Independente de bastante. Não ser no mercado financeiro. Exato. Né? Eu gostava muito, né, da área de exatas e fui para engenharia. Eu gostei do curso, achei fantástico, porque independente de não exercer a profissão, eu acho que ele te dá uma base, um preparo para a vida profissional, para qualquer profissão que você escolha depois. Então, foi importante ter feito engenharia. Eu acho que ajuda muito para a vida. Perfeito. E aí, quer dizer, o grande incentivo veio daí. E as coincidências, quer dizer, aí as coisas foram acontecendo, né? Eu acabei fazendo engenharia em Curitiba. Eu saí de casa muito cedo,
tive que me tornar independente. Eu fiz engenharia civil na PUC, no Paraná, em Curitiba, e 2 anos depois eu mudei para São Paulo. E aí, né, toda a vida, ela acaba, você tem que se tornar independente, porque eu deixei muito cedo a minha casa, com 17 anos eu saí de casa já para começar a faculdade. Então, toda essa independência, que a gente é obrigada a ser independente, né? Então, foi isso. E aí eu comecei a trabalhar, quando aconteceu de vir para São Paulo, iniciar minha carreira no Bank Boston. Eu tive a oportunidade de viajar muito pelo banco. Isso ajudou muito também, por ser um banco multinacional. Eu tive a oportunidade, né, de fazer os cursos fora, de visitar grandes empresas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então, isso ajudou muito no crescimento profissional. O banco multinacional, ele já tinha, na época, né, um banco americano, a preocupação com o equilíbrio entre homens e mulheres. Nós, lá no Bank Boston, quando o Boston foi vendido, em 2006, para o Banco Itaú, nós éramos 50-50. 50% homens, 50% mulheres. Naquela época. Naquela época, isso foi 2006, tinha vice-presidente mulher. Então, eu já vinha trabalhando num ambiente onde as mulheres eram muito valorizadas. Então, talvez eu tenha tido a sorte de cair numa instituição, de passar metade da minha carreira numa instituição que valorizou. Que tinha isso como um pilar, que tinha isso como pilar, era importante, e eu digo que, assim, eu só tenho a agradecer a oportunidade que eu tive, com todas as pessoas com quem eu trabalhei, que foram muito importantes na minha carreira e me ajudaram muito, me deram muita força. Quer dizer, não foi fácil, os desafios eram imensos, né? E muito desafio. Você trabalhar com grandes empresas, são operações grandes, complexas, tinha um certo estresse, né? Como é a nossa vida no mercado financeiro, mas foi muito bom, aprendi muito, foi muito bom. E aí veio o passo que foi, o banco foi vendido, foi comprado pelo Banco Itaú. Sim. E eu fui para o Banco Itaú BBA, que é o banco de investimento, né? Banco de investimento, banco de atacado e banco de investimento. E fiquei lá quase 7 anos, que também foi uma oportunidade muito boa de conhecer um ambiente também muito diferente, um banco brasileiro muito grande, apesar de que no BBA era separado na época, praticamente, né, separado, tinha uma operação separada e era um banco menor, mas com a cultura toda de um banco brasileiro grande. Aprendi muito, tive que, digamos assim, tive que reaprender muita coisa, me adaptar a uma cultura diferente, mas um banco muito competente, muito aparelhado, muito competente, onde eu aprendi muito também, e sou muito agradecida. Saindo depois desse período, que foi bem desafiante, eu fui para o BS, voltei para banco estrangeiro, mas aí já do outro lado da mesa, como eu digo, do lado pessoa física, private. Eu assumi o private, a área comercial do private, em 2012. E ali eu fiquei mais 2 anos e meio. Ali foi importante também, sempre é um aprendizado e é uma mudança, é uma readaptação, aonde eu fui conviver diretamente com as famílias, né? Que eventualmente eram donas das empresas com quem eu tinha trabalhado. Perfeito. Então eu fui conhecer realmente o outro lado. E falando aqui das mulheres, né? Conheci famílias onde as mulheres tinham um poder muito grande, cuidavam do patrimônio, cuidavam do seu dinheiro, tomavam decisões, mas também tive contato com famílias onde as mulheres não participavam. E depois, à medida que o relacionamento ia se aprofundando e que a gente começava a ter contato e tal,
você vê que a lição que fica para todas nós mulheres é que nós temos que aprender a cuidar do patrimônio também. Perfeito. Né? E não deixar isso somente a cargo do nosso marido, do pai, Ou dos irmãos. Delegar né? só para a instituição financeira, inclusive. Você Exato. já presenciou essas dinâmicas, né? Tanto de um lado Sim. da mesa quanto do outro. Exato. Puder até, uma coisa que eu tenho muita curiosidade, embora você tenha tido boas experiências ao longo da sua trajetória em relação à tratativa pelo fato de você ser mulher e talvez não encontrar muita desigualdade nesse sentido, tem uma pergunta que é interessante, é entender quais desafios talvez você tenha enfrentado por você ter sido uma diretora, líder muitas vezes nas instituições, né? Seja multinacional, seja uma instituição brasileira, você liderou pessoas e acredito que homens também, né? Sim. Quais os principais desafios, às vezes, de você ser uma mulher naquela época que, inclusive, ocupou o cargo de diretoria ou de liderança de forma até muito rápida em todas as instituições, né? Não foram, assim, anos, né? De 10 anos para que você subisse um degrau. Foi rápido. Exato. Sua competência te colocou nessa subida de degrau de forma muito rápida. O que você identificou como desafio? Existiram problemas por conta disso com liderados? Sim. Teve momentos na minha carreira que a minha equipe era totalmente masculina, né? É desafiante, óbvio que é. Então, ali, você tem que usar toda a habilidade, né, de lidar com as situações, lidar com as pessoas, com esses relacionamentos, estabelecer, principalmente, uma relação de confiança. A relação de confiança na nossa profissão, no mercado, ela vem de preparo técnico, consistência, vem de atitude. A gente tem que ser muito firme. Quando a gente é mulher e que lida com o público masculino, com todos os desafios, tem horas que você tem que ser assim, muito firme. Para ser muito firme, você tem que estar muito convicta do que você está fazendo, do caminho que você está trilhando, das escolhas que você está fazendo, e principalmente ali na hora de tomar decisão no trabalho, do que né, se preparar, se aprofundar para ter certeza que você está tomando a decisão correta. Obviamente, nem tudo são flores. Muitas vezes eu me vi em situações que eu, refletindo depois, talvez tivesse tomado outro caminho. Sim. Mas o importante é a gente ter uma relação de confiança boa com as pessoas, com a equipe, você está muito próxima, cuidando das pessoas, se preocupar com as pessoas, não só com o resultado, mas também com a equipe, se preocupar com as pessoas. E assim, trata bem, obviamente, porque eu acho que quando a gente faz isso e tem uma postura, assim, muitas vezes eu tive que ser mais reservada. Sim. Porque a gente sabe o mundo como é. O fato de ser mais reservada acabava trazendo um pouco mais de distanciamento e um pouco mais de respeito, se eu posso dizer. Lógico que me deparei com situações mais chatas aqui ou lá, etc. Tive que lidar, mas nessa hora, quando essas situações aparecem e a gente fica mais fragilizada, porque, lógico, teve momentos que eu me senti fragilizada, obviamente, por várias razões, tanto porque um resultado não veio, ou porque não deu tão certo o caminho escolhido, ou porque uma situação difícil com alguém da equipe. Eu acho que a gente tem que ter humildade nessa hora e, ao mesmo tempo, ver aonde, né, humildade no sentido de lidar com aquilo de um jeito... Vamos rever. Talvez você vamos refazer, a rota, né? Reconhecer o erro. Reconhecer o erro, voltar um pouquinho, conversar, etc. Eu acho que a humildade nessa hora é importante. E, ao mesmo tempo... você tentar ser respeitada, né, e erguer a cabeça.
Sim, mas essa... Tem então, que erguer a cabeça e ir em frente, sim, né? você sentia que talvez você pudesse, talvez deixar sua vulnerabilidade de lado? Não demonstrar muito Sim, uma certa fraqueza ou até um receio, como se você tivesse que ser boa e não pudesse falhar. Embora exatamente. todo ser humano falhe. Sim, eu acho que o fato de ser mulher traz uma pressão adicional, não tem dúvida. Exatamente, esse era um comentário que eu ia fazer, né? Que muitas vezes nós como mulheres, sentimos que nós temos que nos esforçar o dobro para alcançar um objetivo, ou a gente tem que ter muita postura, a gente tem que ter muito conhecimento verdade. técnico, a gente tem que ser muito séria, coisa que talvez um homem na mesma posição não tenha. Pode ser um homem brincalhão, pode ser um homem que vai com uma roupa Sim. mais ou menos, É. né? E as pessoas vão respeitá-lo e levar a sério. Você sentiu que isso existiu para você? Era uma realidade? Existiu. Eu sempre achei que, assim, que a gente é mais cobrada nesse aspecto, né? A mulher é vista como ela acaba tendo que se cuidar mais do que os homens. Nas atitudes, no vestir, no fazer, nas escolhas técnicas e muitas vezes isso é um desafio. Isso fragiliza, mas a gente tem que ser forte, né? E as mulheres são fortes em geral. A gente tem que ser forte, erguer a cabeça e seguir em frente, tá certo? Muitas vezes não é fácil, a gente está por dentro chateada ou Sim. desanimada ou assim receosa ou estressada, mas a gente tem que erguer a cabeça e ir em frente. Então precisa ter a força. Eu acho que hoje as gerações, né, as meninas, as moças que estão aí no mercado, elas estão enfrentando... O mercado hoje ele é bastante desafiante nesse aspecto, porque hoje existe mais cobrança dos ambientes de trabalho para que haja mais respeito, para que haja mais igualdade, né? Mais igualdade que eu digo de oportunidades, né? Que as oportunidades sejam dadas igualmente. Salarial, inclusive. Eu acho que isso já melhorou muito, tá certo? Já melhorou muito, mas eu acho que, como tudo, sempre tem a melhorar. Então, eu acho um desafio grande que as instituições, em geral, têm, que é cuidar disso, né? Cuidar para que as mulheres tenham as mesmas oportunidades. E aí, do nosso lado, mulheres, também eu acho que tem muitas situações em que as mulheres acabam dizendo ou cobrando as oportunidades sem necessariamente estarem devidamente preparadas. Perfeito. Para estas oportunidades, para os trabalhos que aparecem, etc. Então, o meu conselho para a garotada que está aí, para o pessoal mais jovem, é que sempre se preparem muito bem. Estudem, se aprofundem nos assuntos do ponto de vista técnico, para que sempre estejam preparadas para tomar as decisões. Isto acontecendo e transparecendo que você está pronta para a oportunidade, né? Que se ela vier, você está pronta para a oportunidade. Uma pergunta que eu queria te fazer, porque nós mulheres temos muita dificuldade em nos elogiar, né? Ou reconhecer esse lugar de, poxa, realmente sou uma pessoa de sucesso. Teve algum momento, assim, na sua carreira que você parou para pensar, puxa, realmente eu sou muito boa nisso, no que eu faço e eu tô no caminho certo, quero continuar. Não por um elogio, né, Má? Não, mas às vezes por si mesma, por né? si mesma. E até por ser esse exemplo para as outras mulheres e passar essa confiança e ser um modelo aí, né? Que a gente gostaria de seguir em relação à carreira. Olha, eu acho que teve momentos, sim, em que eu sou muito exigente comigo mesma. Eu acho que todas nós somos. As mulheres, em geral, se cobram muito, né? E eu sempre muito exigente, sempre me cobrei muito. E aí, eu acho que teve momentos em que, quando
eu sentia que a equipe estava bem, que o resultado estava vindo, e que a gente estava conseguindo, né, entregar o que era pedido com qualidade, com a gestão de risco bem feita. Eu tenho uma formação forte em risco e eu acho que isso é fundamental. Aliás, fazendo um parênteses, eu acho que quem trabalha no mercado financeiro tem sempre que investir um pouquinho nessa questão de análise de risco, seja ele de mercado, de crédito, jurídico, a gente compliance. tem visto muito hoje isso, né, na realidade, assim, ativos ruins, escolhas, né, duvidosas. Eu acho que você vai ser um profissional muito melhor, isso para homens e mulheres. Perfeito. E não é só para as mulheres. Se você tem uma boa formação de risco. Isso no mercado financeiro é muito importante. Então, ao longo da minha vida, os momentos que eu passei por momentos em que eu tive sucesso em entregar, em fazer, e principalmente quando os clientes elogiavam. Sim. Eu acho que esses momentos sempre foram os mais importantes, quando o cliente elogiava. Sim. Então, a gente se sentia a equipe e comemorar junto com a equipe quando os clientes elogiavam. Então, isso dava uma satisfação muito grande. E, lógico, o elogio do chefe também sempre ajudou. Né? Sim, faz parte. Ser reconhecido financeiramente, né? Que também é muito importante, o reconhecimento financeiro. Então, eu acho que em vários momentos eu parei para pensar e está dando certo. Isso é muito legal, né? Porque a gente já viu algumas histórias de mulheres no mercado financeiro que fizeram algo muito legal, algo extraordinário, e foram lá, e aí, o que vocês acharam? Ótimo, você vai receber palmas. E não, né? A gente também quer a recompensa financeira, a gente quer o reconhecimento perante a instituição, então... O reconhecimento financeiro, ele faz parte, né? Sim. Você está trabalhando porque você tem um projeto pessoal também. Né? Você tem o lado profissional, mas você tem um projeto pessoal com a sua família, você tem compromissos com filhos, e eu tenho uma filha. Então, você tem, né, os desafios da vida pessoal para enfrentar, e o lado financeiro, lógico, que também é muito importante. Mas, assim, hoje, eu olhando para trás, olhando para a carreira, olhando para os desafios enfrentados, eu confesso para vocês aqui que não me arrependo, né, do tempo que eu passei no mercado financeiro, fazendo o que eu fiz. Criei a minha filha, que está muito bem, então eu me sinto realizada com a vida, né, que eu tive, as oportunidades que eu tive. Sou muito agradecida a várias pessoas que me ajudaram na carreira, são inúmeras, eu não vou citar aqui, mas são muitas. Inclusive, pelo fato até de você ter equilibrado muito bem a sua vida profissional, sempre estudou, sempre buscou se qualificar cada vez mais, né? Teve inúmeras oportunidades de viajar para instituições, nos bancos que você trabalhou, por exemplo, no exterior, passou alguns anos fora, né? Alguns momentos fora, e equilibrou isso dentro da sua casa. Acho que é possível seguir caminhos de forma concomitante, né? Sim. Isso, como uma mãe de um bebê de 1 ano, que ainda está vivendo o caos. É muito bom ouvir, assim, né? Que realmente valeu a pena, que você não desistiu da sua carreira, porque isso passa pela nossa cabeça muitas vezes, né? Sim. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que ainda tem uma carreira, né? Como é que meu filho... Eu acho que a grande pergunta de uma mãe, principalmente quem tem um filho de 1 ano, e que você não tem o tempo inteiro, integral, para ficar junto da criança, aí você começa a imaginar, meu Deus, que adulto, que adolescente vai sair disso, que não tem a mãe 100% perto e tal. Eu digo para você que eu acho que isso, no fim do dia, enquanto eles são crianças, eu acho que tem momentos, né, que eventualmente eles sentem falta, né, da mãe e tudo isso, mas cria-se normalmente adultos muito independentes e muito bem formados, tá? Eu tenho certeza que a minha filha está bem, é um adulto muito bem formado.
ela é ótima, Funcional. tem esse funcional, independente, Sim. muito independente, capaz, morou fora também já, e capaz de tocar a vida dela, bem tocada, com bons valores, que eu acho que isso é o mais importante. E assim, eu tinha muito medo. Confesso para vocês que eu tinha muito medo e muito peso na consciência também, muitas horas. Sim, a gente Quantas nasce vezes uma eu mãe, falava... nasce uma culpa, né? Exato, Eles nasce dizem. uma mãe, nasce uma culpa. Muitas vezes me senti mal, né, de não poder passar o dia com ela, ou... então... Mas, no fim, a mensagem que eu queria passar é que dá tudo certo. Sim. Tá? Se você fizer direitinho, a gente está sempre preocupada com todos os detalhes, né? Com a formação, principalmente, mas, no fim, eu acho que são adultos que crescem muito lúcidos, muito cientes da realidade da vida, né? Que Exatamente. vendo os pais trabalharem, vendo a mãe trabalhar, eu acho que isso acaba sendo até um incentivo. Perfeito. Com certeza. Concordo. Queria fazer um comentário aqui meio fora do script, mas você teve a sua relação com a sua mãe, que você já sentiu que já te inspirou ali, né, em relação a ser independente financeiramente. Você acha que você, tendo vivido essa experiência no mercado financeiro, mudou a relação que você teve com a sua filha, de você passar valores diferentes, ou se dedique mais, estude mais, seja mais independente? Você acha que mudou em relação ao que você teve com a sua mãe? Não, não mudou. Eu procurei passar a mesma coisa, lógico que de um jeito diferente, mas e também eu cobrei bastante, né? Eu também fui cobrada pelos meus pais, para ser sempre aplicada, para ter bons resultados, ser boa aluna e tal. E eu fiz a mesma coisa com a minha filha. Sempre cobrei bastante. Nunca dei moleza, digamos assim. E é importante. Eu acho que ela valorizou isso. Né? Eu acho que ela valorizou isso. E então... Te vi até como uma referência, né? Como você viu sua mãe. Sim, assim como eu vi minha mãe, né, como referência, minha mãe, meu pai... meu pai, um homem que trabalhou muito, era muito dedicado, muito trabalhador, forte, e eu acho que vendo tudo isso eu me inspirei, e eu acho que a minha filha também se inspirou. Sim, e não necessariamente às vezes a mãe precisa trabalhar para que ela seja uma referência, né? Ela pode ser uma dona de casa e passar esses valores aos filhos. Com certeza, eu acho que cada um faz suas escolhas. Perfeito. Né? Sim. E transmissão de valores independe do que você faz, né? Qual o seu cargo, qual a sua posição. Perfeito. Então... A gente falando aqui de mercado financeiro, parece que a gente está, de alguma maneira, menosprezando uma mãe que fique junto dos seus filhos 100% do tempo. Não é isso, né? Deixando bem claro. Eu valorizo muito isso também. Perfeito. Eu acho que isso tem um valor imenso para os filhos. Perfeito. Uma dedicação, uma mãe dedicada, tem um valor imenso também, né? Mas são escolhas. Perfeito. Né? São escolhas. Eu acho que eu não conseguiria ter ficado em casa 100% do tempo, não era a minha natureza, e eu tentei conciliar esta vida, como eu acho que é o caso de vocês também, né? Principalmente você agora que tem uma criança pequena, nunca deixe sua profissão, porque os filhos crescem. Exatamente o que eu penso. E vão levar a vida deles, vão partir para a vida deles. Com certeza, né? É um momento bem difícil da gente tomar essa decisão de voltar, né? Porque ainda é um bebezinho, você tá ali bem apegada, mas também é muito gratificante você ver que você consegue ser várias coisas ao mesmo tempo, né? Você consegue ser mãe, você consegue ser profissional, você consegue ser esposa. Então isso, para nós mulheres, também para mim, pelo menos, é um motivo de orgulho, né? De conseguir ter esses papéis diferentes. Agora, tem um ponto que você comentou que eu achei super interessante. Você comentou que começou no Bank Boston como head da área de análise de crédito. E claro,
tem um ponto que eu quero trazer, que é em relação às características, acho que intrínsecas da própria mulher. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas reuniões com você, de trabalhar com você, e de fato, você sempre teve uma postura, além de muito firme, muito educada, muito certa e técnica, né? Trazendo sempre, assim, eu acho que ponderações muito técnicas, e isso acho que exala muita confiança. Não à toa você fez e construiu essa carreira. Mas você sempre trouxe para a mesa também um olhar conservador, e que eu digo assim, cuidadoso. E eu não estou dizendo isso por conta de cenário macroeconômico, político brasileiro, os juros estão muito altos e a gente tem visto recorde de recuperação judicial. Tá. Não só por isso, talvez se a gente não estivesse enfrentando esse momento, você também traria essa visão para a mesa. Não só pela sua qualidade técnica no assunto, mas eu queria saber de você se as suas características femininas, talvez um pouco mais protetiva, podem ajudar, podem trazer esse pensamento assim, um pouco mais de proteção, sabe? Eu acho que tem um pouco disso. Um pouco, até uma característica pessoal. Eu sempre fui mais conservadora, digamos assim. É uma característica minha, mas o trabalho potencializou isso. Eu acho que a minha experiência profissional, eu convivi com as crises todas, o período. Eu comecei minha carreira em banco em 85. Então, eu vivi as grandes, até 2002, depois 2008, né? Nós tivemos crises domésticas e internacionais muito grandes. Talvez quem tenha nascido ou iniciado a carreira depois disso não teve a experiência, e eu acho que isso falta um pouco para os jovens que estão no mercado financeiro hoje, que não ter vivido uma grande crise. Ter vivido crises lá atrás, quando a inflação no Brasil chegou a 100% ao mês, onde a gente mudou de moeda 2, 3 vezes. Depois a gente teve crises, daí, né, tivemos o Plano Real e tudo. Viver isso dentro de um banco é, no mínimo, interessante. Você aprende muito e eu vi várias vezes as coisas mudarem, ruírem na frente da gente. O mercado ruía. Crise da Rússia, depois aqui a nossa crise cambial, depois veio 2002, a eleição pela primeira vez, né, de um presidente da República de esquerda, que o câmbio bateu, naquela época, bateu 4, que era muito, depois voltou. O meu ex-chefe, que foi o Henrique Meirelles, ele foi presidente, né, do Boston durante anos, foi para o Banco Central, né? Então a gente vivia muito de perto todas essas crises. E depois veio 2008, nisso eu já estava no Itaú BBA. E eu vou dizer para você que assim, foi um aprendizado muito grande. Eu acho que eu vejo pelos meus colegas da minha geração, e quando a gente senta para conversar, alguns estão no mercado ainda, outros não mais, que a gente conversa sobre os momentos que a gente passou. Eu acho que isso ensinou muito e me tornou mais cuidadosa, porque eu vi que eu vi dando errado. Sim. Como as coisas podem dar errado. Então a gente pensa muito para o longo prazo. Perfeito. Talvez essa é uma característica, né, que foi o aprendizado do momento que eu vivi de mercado, de carreira, de tudo, e por ter essa formação. Minha formação inicial foi de risco, né, foi de crédito, analisar balanço. Legal. Eu era parte do comitê de crédito, votante, né, e isso fez com que a gente se aprofundasse muito na questão de risco. Não, super interessante. Só acho que tem um ponto mais interessante ainda, que é de fato usar as nossas características intrínsecas da mulher a nosso favor, de fato. E eu acho que no mercado financeiro, eu tive uma vez uma experiência muito interessante, que um cliente disse para mim que ele me daria uma medalha simbólica. Ele estava me elogiando porque nunca tinha tido um banker que olhasse para ele de forma holística e trouxesse para ele, antecipasse para ele, por exemplo,
uma reunião de planejamento patrimonial, até que ele conheceu a Marina, inclusive. Mas nunca tinha ouvido falar sobre isso. E era um cliente com patrimônio relevante, já um senhor, então já tinha passado por inúmeras casas, e sempre tinha sido atendido por homem. Claro, não tem juízo nenhum de valor aqui em relação ao atendimento, né, diferenciado entre homem e mulher, mas eu fiquei muito intrigada com aquela questão, porque foi um elogio, uma medalha simbólica, porque eu estava me preocupando com questões relacionadas à vida dele e de planejamento, buscando uma eficiência. Pode ser tributária, pode ser organizacional, pode ser de governança. No final e de do uma dia, maneira genuína, né? Assim, exato. Então, eu acho Sim. que é lógico que isso faz parte do nosso trabalho, né? Como banker, antecipar temas, não só falar de investimento financeiro, mas eu acho que talvez a gente tenha essa característica de proteção, de antecipar, ou às vezes já aconteceu também, de existirem clientes com uma visão de si mesmo conservadoras, mas que tinham na prática uma postura muito agressiva nos investimentos. Sim. E a gente senta e fala, não, peraí, vamos rever, como que você enxerga isso? Será que essa é a melhor maneira de fazer esse portfólio para você trazer os riscos para a mesa? Sim. E a gente tem um pouco, talvez um lado até maternal nesse sentido, né? Sim. De cuidado. Sim. Por isso que eu achei interessante te perguntar, porque você une os dois pontos. Exato. Você tinha análise técnica muito bem aprofundada e você tinha características intrínsecas da mulher. Eu já ouvi alguns clientes, né, que dizem que as mulheres atendem, são mais cuidadosas e, por exemplo, eu acho que a gente, quando é mulher, você acaba fazendo um atendimento, as mulheres em geral, mais amplo, né? Você acaba se preocupando com mais coisas, mais detalhes. As mulheres, eu acho que, no geral, são mais atentas aos detalhes, né? Uhum. Então, por exemplo, você tem um cliente que vem conversar com você, tem investimentos, etc. Eu acho que a gente é mais diligente, né? A gente é mais preocupada em saber da vida do cliente, conversar sobre a vida pessoal, né? Dentro dos limites, obviamente, né? Da profissão. Da profissão, da ética, da relação e tal. Você conversa, você entende, procura entender o cliente como um todo. Né? Isso é uma característica, lógico, já vi vários profissionais homens fazendo isso, mas eu acho que as mulheres são mais diligentes nesse aspecto e acabam, várias vezes eu me vi cuidando de determinadas coisas para o cliente que eu nem deveria estar fazendo. Sim. Certo? Que eu poderia ter deixado aquilo de lado, mas eu sabia que era importante para ele. Sim. Então, eu dedicava um pouco mais de tempo para cuidar de um aspecto do relacionamento, um instrumento, alguma coisa que era importante. E isso era muito... Você acaba aprofundando o relacionamento, a relação de confiança com o cliente aumenta e, consequentemente, né, o relacionamento cresce, até do ponto de vista financeiro. Uhum. Ele acaba dando preferência para você, acaba trazendo mais dinheiro, né? Então, torna o relacionamento mais sólido. Muito bom. Lilian, dado o seu histórico e toda essa experiência que você acumulou ao longo dos anos, né, o que você espera das mulheres que estão entrando no mercado financeiro hoje, né, visto toda essa trajetória? Vamos lá. Hoje você tem instrumentos, tem a tecnologia toda, né, a favor de quem está trabalhando, que a gente não tinha na época. Então, eu acho que mais e mais se aproveitar muito dessa tecnologia para a formação. Eu continuo achando que o investimento na formação, no conhecimento, na amplitude, né, do conhecimento, porque fala assim, conhecimento, o que eu faço? Eu sou analista de equities, por exemplo, o pessoal está começando a carreira como analista de investimento, como analista de equities, tem que focar no que está fazendo, sem dúvida nenhuma, mas tem que começar também a olhar para o lado.
entender das outras coisas, ampliar o Sim. seu conhecimento, procurar olhar o todo, no contexto que você está inserido, olhar para outras coisas que você possa fazer e entendendo o que todos fazem, não só quadradinho que você está fazendo. Isso é super importante. E mais, ter iniciativa. Iniciativa, eu acho que todo mundo que está começando a carreira, eu sempre brincava, né, com os jovens que estavam junto com a gente. Quando você é jovem, você tem todo o crédito do mundo para fazer perguntas. Perfeito. Para ser curioso, para entender. Alguma coisa que você está olhando, que está acontecendo aí do teu lado. Você olhou e falou, putz, eu não estou entendendo muito o que eles estão fazendo. Uma hora, acha um tempo de entender. Então, seja curioso, seja curiosa, né? Estão falando das mulheres. Indague, pergunte, seja chato. Sim. E demonstrar, isso é super importante, ter iniciativa. Sim. Tá? Eu acho que, às vezes, os jovens, eles acabam olhando para a profissão como, assim, eu vou fazer isso, sei lá, das 8 da manhã às 6 da tarde. Nessa fase da vida, trabalhe mais horas. Não, eu quero aproveitar a vida. Mas você vai aproveitar a vida. Mas invista no seu conhecimento. Se isso requer mais horas de trabalho, faça. Sim. É a oportunidade da vida quando você tem 20 anos, quando você está entrando no mercado. Você tem que ser indagador, curioso, ter iniciativa, procurar participar do que está acontecendo à sua volta. E sempre jogar em time. Isso é muito importante, aprender desde cedo que a gente não faz nada sozinho e que estar inserido na equipe, ter um bom relacionamento com quem está trabalhando à sua volta também é muito importante. Vou fazer um comentário que eu achei interessante você falar sobre ter iniciativa. Eu digo por mim isso, quando eu comecei no mercado, eu adorava fazer reunião com pessoas, lógico, mais velhas do que eu e muito mais experientes do que eu. Claro. Eu gravava muito as reuniões e escutava depois elas. Acho que um grande prazer que o jovem tem, que está entrando numa instituição e que tem ao seu redor ali pessoas melhores do que você e que tem a experiência que você tem, por exemplo. Eu não vivi todas essas crises. O que eu posso aprender com pessoas que têm uma carreira muito mais longeva do que a minha, né? Então, estar ao lado dessas pessoas e usufruir desse tempo. Aprender com as pessoas que são muito melhores do que você, nesse ponto, até você se torná-las. Isso eu acho que é muito importante, você prestar atenção ao redor e aprender com pessoas ao seu lado. Sim. Bom, e para a gente encerrar, obrigada aí mais uma vez pelo papo. Eu queria fechar com uma pergunta que se você tivesse algum conselho para dar ou quisesse falar alguma coisa para a Lilian de 20 anos, começando no mercado financeiro, o que você falaria? Olha, eu acho que eu diria para ela fazer tudo isso que eu acabei de falar, investir no conhecimento. Eu acho que hoje você tem ferramentas da tecnologia que trazem a informação de uma maneira tão fácil, né? Então, eu diria para investir no conhecimento. Foi o que você fez, então você diria, só vai. Continua. Mas talvez até mais. Talvez até mais. Hoje eu olho para trás e, de repente, tem coisas que eu deveria ter estudado mais do que, entendeu? E eu digo para a pessoa que está entrando, para a Lilian, para as moças, para os rapazes, gente, conhecimento é tudo, tá? Conhecimento é tudo. Conhecimento, estudar, aproveitem a época para estudar e também tem que olhar para a vida. Tá certo? Levem a vida com disciplina. Eu acho que disciplina é uma coisa importante. Que eu diria para a Lilian e diria para os jovens em geral. Ter disciplina é muito importante. Né? Você cumprir os seus horários, trabalhar bastante. After hours, se for necessário, você tem que mostrar que você
está interessado, que você tem interesse em crescer. Se você ficar sentado na sua mesa, quietinho lá, né, só fazendo aquilo que foi determinado, ninguém vai saber se você quer a oportunidade que está chegando ou não. Perfeito. Né? Então, é isso. Sejam curiosos. Eu iria falar para a Lilian, seja mais curiosa. Pergunte mais. Nesse aspecto, eu sempre fui mais retraída. Então, hoje eu diria para a Lilian ser mais perguntadeira, digamos assim, do que eu fui na época. Mas eu diria para a Lilian, siga a carreira no mercado financeiro, que é muito bom. É muito legal. Deu certo. Deu certo. É isso aí. Obrigada, Lilian. Queremos agradecer a sua presença, a sua participação. Eu é que agradeço. E toda a aula aqui que você deu pra gente. Foi um prazer enorme. Muito obrigada. E muito obrigada. Esperamos poder continuar te acompanhando aí no mercado financeiro em algum momento. Saiba que você é uma inspiração. Muito obrigada, muito obrigada. Principalmente para nós, né, Mar? E eu estou à disposição para ajudar o projeto de vocês, que achei lindo, e estou aqui para colaborar. Mais uma vez, uma honra o convite. Muito obrigada. Obrigada.